Vamos todos, nesse momento, acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando sentir a paz, a quietude desse ambiente. Aqui estamos nós, novamente, unidos com fé, amor, boa vontade. Aquele homem estava triste, angustiado, deprimido, depressivo, queria sair daquela situação difícil a qual se encontrava. Procurou auxílio na medicina, foi medicado, tomou a medicação à risca, mas nada adiantou. Continuou na mesma, angustiado, depressivo, mas querendo sair dessa situação difícil, ele decidiu procurar por Jesus. Ele procurou por Jesus no céu, encontrou apenas estrelas. Ele procurou por Jesus entre as flores, encontrou apenas o perfume. Ele procurou por Jesus nos altares da vida, encontrou apenas pegadas. Ele procurou por Jesus em todos os lugares e não encontrou. E nessa procura, nessa busca incessante por Jesus, novamente ele parou, pensou, refletiu e decidiu procurar por Jesus em sua volta. Ah, como não foi a surpresa! Ele encontrou Jesus morando dentro do seu próprio coração. Amigos, irmãos de ideais cristãos, o momento é hoje, agora. Rever nossos conceitos, nossas atitudes, praticar mais o amor, a caridade, fazer o bem sem olhar a quem. Vamos agir assim. Agindo assim, estamos preparando a morada de nosso coração para que Jesus venha habitar. E quando chegar os nossos momentos difíceis, todos nós temos, Jesus é o nosso esteio, nosso suporte para esses momentos difíceis de nossa vida. E assim, com os nossos corações acalentados, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho, nossa irmã, nossa amiga Ivete, que vai proferir a palestra da noite de hoje. Boa noite a todos. Quero agradecer por mais esta oportunidade, por estarmos aqui nesse Setembro Amarelo e que a paz de Jesus esteja conosco. Você precisa rodar ela, né? Não é nesse, é nesse. Isso. Ah, tá. Viktor Frankl foi um psiquiatra que esteve nos campos de concentração nazistas, inclusive no pior deles, Auschwitz. Quando ele foi para o campo de concentração, ele estava com a sua família. Sua mãe foi para um lado, o seu pai foi para outro lado, o seu irmão para outro lado e a sua esposa grávida para outro lado. Toda a família se dispersou. Ali ele enfrentou a fome, o frio, os trabalhos forçados, a doença, a distância da família e todas as incertezas
estavam diante dele. Muito sofrimento. E ele começou a observar que muitas pessoas acabavam se suicidando porque não conseguiam suportar tanto sofrimento. E ele, então, observando aqueles que resolviam acabar com a própria vida, começou a pensar como ele poderia sobreviver diante daquela dor. E então, ele começou a pensar que aquela dor precisaria ter alguma finalidade, algum propósito, que ele precisaria encontrar um sentido para a sua dor. E começou então a observar o comportamento humano diante do sofrimento. Ele acreditou que tudo aquilo que ele estava passando, que ele poderia ajudar a ciência, que ele poderia contribuir com a ciência, estudando o comportamento humano naquele campo de concentração. E ele já se imaginava dando aula nas principais universidades do mundo, e ele já imaginava escrevendo um livro, e ele já escrevia esse livro mentalmente, ele já estava escrevendo cada página desse livro. E então, ele encontrou na sua fé, na sua vocação e também na esperança de encontrar a sua esposa viva e encontrar o seu filho já nascido. Foi assim que ele conseguiu sobreviver a tanto sofrimento. E ele nos traz uma reflexão no seu livro Em Busca de Sentido, que é um livro que foi a sua obra-prima. Ele nos diz que precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim o que a vida espera de nós. E nós, então, devemos fazer essa pergunta: o que será que a vida espera de nós? O que a vida espera de nós diante de um filho dependente químico? O que a vida espera de nós diante de uma dor, de uma perda de um ente querido, de uma perda de um marido, de uma esposa, de um filho, diante de uma traição de um marido, de uma esposa, de uma perda financeira? O que será que a vida espera de nós? Essa é a grande pergunta que nós devemos nos fazer. Porque quando nós perdemos os nossos objetivos, nós podemos cair no vazio existencial. O vazio existencial acontece quando nós não entendemos de onde viemos, para onde vamos e por que nós estamos aqui. Quando nossa visão é limitada, quando nós vemos apenas a vida material, quando estamos diante da dor, realmente a vida pode perder o sentido, podemos cair na depressão, podemos adoecer. Então nós precisamos, nesses momentos, buscar as razões para viver. E dessa forma, viver com consciência e com responsabilidade, entendendo que a vida é um compromisso que nós fizemos com Deus. Nós vamos viver a vida com valores, com sentido, buscando desenvolver a solidariedade, a compaixão, o amor. Nós vamos buscar
Então, entender que a vida é um presente divino e essa vida é uma grande oportunidade, é uma oportunidade de crescimento que nos está sendo dada. É um processo e nós vemos então Paulo de Tarso nos falando no Livro dos Espíritos, na questão 1009, que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então, todos nós vamos entender a vida como um processo, é uma espiral, não é uma ascendente. Nós estamos caminhando para Deus. Nós seremos unos com Deus, como nos disse Jesus, que Ele era uno com Deus. Então, nós estamos gravitando para Deus. Nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, um mundo onde o mal predomina. Nós já estamos nesse processo há algum tempo. O princípio inteligente passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, animal. Hoje nós estamos no reino hominal. Temos ainda a nossa parte humana, instintiva, animal, né? Nós estamos desenvolvendo esse ser humano, mas quando nós estamos diante das contrariedades, como nós reagimos? Muitas vezes ainda temos reações animais, instintivas, reativas, mas é um processo. É a lei do progresso que nos rege e que nos leva à evolução. E quando nós pensamos nessa evolução, devemos pensar que o nosso corpo físico é esse vaso sagrado que nos foi dado por empréstimo. Não é nosso esse corpo. E ele vai nos auxiliar nesse processo evolutivo ao qual nós estamos fadados e predestinados. Então, nós precisamos cuidar desse corpo físico o melhor possível, com boas alimentações, evitando os excessos, o açúcar, cuidando da nossa mente, porque muitas vezes nós separamos, né, corpo e mente. Nós falamos assim, mas o corpo tem que desprezar o corpo, não precisa cuidar do corpo. O foco não é o corpo, o foco é o espírito, mas tudo está interligado, corpo e mente, uma coisa só. Então nós vamos cuidar da nossa mente também, das nossas emoções, com bons pensamentos, bons sentimentos, com a gratidão e com o respeito pelo nosso corpo físico, porque é um compromisso que nós assumimos de estarmos aqui nessa encarnação. Nós vamos buscar tudo com equilíbrio, hábitos saudáveis. Nós vamos honrar esta oportunidade que Deus está nos dando, pensando em cada decisão que nós vamos tomar. Nós vamos pensar se essas decisões vão nos aproximar ou se elas vão nos afastar de Deus. O que será que Deus espera diante de uma provocação que nós recebemos? Nós devemos nos perguntar. Será que nós precisamos desenvolver a nossa paciência? Diante de dois caminhos, a verdade e a mentira, qual é o caminho que nós iremos escolher? Diante do egoísmo e da solidariedade. Então, não são os grandes feitos que vão mostrar o nosso caráter, mas são pequenas decisões diárias, decisões do nosso cotidiano, que vão mostrar que nós estamos nos esforçando para seguir Jesus. É um esforço.
Nós não vamos fazer nada muito espontâneo. Os espíritos que já chegaram num patamar superior de evolução, então para eles o bem é espontâneo. Eles não precisam calcular, já fazem naturalmente. Mas para nós ainda é um esforço para fazer o bem, nós ainda calculamos, porque nós sabemos que o bem nos faz bem. Quando nós fazemos o bem, produzimos ocitocina, e são os hormônios do amor que fazem com que nós sintamos um bem-estar incrível. Então nós ainda fazemos o bem calculado. Mas essa vida é esse compromisso, e não é por um acaso que nós estamos aqui. Nós temos os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, que também não foram colocadas no nosso caminho por um acaso. Tem uma razão de ser, tudo foi programado, houve uma programação reencarnatória que foi estudada minuciosamente. Foi pensado em cada detalhe antes da nossa encarnação. Essa programação foi feita, a família foi escolhida a dedo, tudo foi colocado para que nós pudéssemos evoluir, e nós muitas vezes queríamos uma prova até maior do que essa que nós estamos enfrentando aqui, mas os espíritos disseram: calma, não pega tudo isso não, porque senão vai ficar pesado, leva só o que nós estamos te oferecendo, que assim você vai sair mais vitorioso. Então nós temos aqui o desafio da tolerância, o desafio de darmos atenção àqueles que estão ao nosso redor, de termos empatia e olhar muitas vezes a dor da pessoa que está no nosso lado é muito importante. Nesse Setembro Amarelo, o Centro de Valorização da Vida, o qual nós representamos em Catanduva há 3 anos, está trabalhando o tema que conversar pode mudar vidas. Então nós precisamos, toda a sociedade, se engajar nessa campanha, que não é só em setembro que devemos estar atentos, porque esse é um tema que deve ser trabalhado o ano todo. A prevenção do suicídio começa quando nós estamos olhando para o nosso lado, aqueles que convivem conosco, e observando os sinais de alguma mudança de comportamento, quando as pessoas deixam de fazer as atividades que gostam, que gostavam, quando começam a deixar de conversar, começam a ficar mais tristes, isoladas. Então nós vamos nos aproximar e oferecer aquele ombro amigo, aquela escuta sem pressa, sem críticas, sem julgamento, sem dar conselhos também, porque cada um sabe o que é melhor para si. Nós vamos apenas ouvir, e ouvir com o nosso coração, ouvir aquela dor mais profunda, porque às vezes você pergunta: como você está? E a pessoa responde: tudo bem. Mas às vezes não está tudo bem. Ela responde simplesmente porque é um clichê. E nós precisamos observar a dor que as pessoas muitas vezes estão carregando na alma. Porque nós vemos nas redes sociais fotos lindas, mas ninguém sabe o que cada um está carregando na alma. São 15.507 mortes por ano em nosso país. O suicídio aumentou. Tem países em que ele diminuiu, mas aqui no Brasil nós não temos políticas públicas de prevenção do suicídio. Por isso que toda a sociedade deve estar se engajando e se mobilizando para pressionar os governos para que eles também possam tomar atitudes a respeito. Porque são 42 mortes por dia. E vamos imaginar um céu estrelado. Quando nós saímos para olhar para o céu, e nós vemos aquele céu totalmente estrelado, mas a cada dia 42 estrelas se apagaram nesse céu.
E depois de um ano, 15.000 estrelas se apagaram. Cada estrela representa uma vida. E cada vida está afetando diretamente de 8 a 10 pessoas da sua família e até 135 pessoas indiretamente são afetadas por uma pessoa que acaba tirando a própria vida. Na verdade, essa pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. O suicídio não tem a ver com fraqueza, nem com coragem e nem com morte. Tem a ver com uma dor psíquica insuportável. Mas a pessoa, quando não tem uma representação psíquica da sua dor, quando ela não põe palavras na sua dor, ela pode ir direto ao ato. Por isso que falar é a melhor solução. Por isso que é tão importante nós estarmos oferecendo a escuta empática. E o CVV é esse pronto-socorro emocional. Nós estamos de plantão 24 horas por dia. A ligação é gratuita, sigilosa. A pessoa não precisa se identificar. É só ligar e falar sobre aquilo que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas já até tentaram desabafar com alguém, mas não se sentiram acolhidas. Porque às vezes a gente tem uma tendência de disputar. Quando alguém vem falar de uma dor, nós começamos a disputar com ela para ver quem tem a desgraça maior. E não é isso que nós precisamos desenvolver, mas sim uma escuta com o nosso coração. Ser todo ouvidos para a pessoa que precisa falar. Porque ela vai falando e ela vai conseguindo ter essa representação psíquica. Ela começa a sofrer. Sem falar, ela não consegue. Sem uma imagem mental, ela não consegue sofrer. Ela pode ir direto ao ato. Então, ela precisa sofrer. E assim, ela falando, ela vai se esvaziando e ela mesma pode encontrar a solução para o seu problema. Então, as provas é importante nós lembrarmos que não são castigos. Deus não está castigando ninguém. Muitas vezes, quando nós passamos pelas dores, pelo sofrimento, nós começamos a nos perguntar, mas por que comigo? Mas por que Deus está deixando eu passar por isso? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Mas, na verdade, esses são os degraus da nossa evolução. Nós temos ainda uma casca dura que precisa ser quebrada. Nós podemos crescer tanto pelo amor quanto pela dor. Mas o amor nos sustenta e a dor é aquela que nos tira da zona de conforto. Quando nós estamos passando pela dor, devemos pensar que existe sempre uma solução, que a dor é passageira, que existe sempre uma saída. Porque viver é arriscado mesmo, a gente não tem garantia de nada. Nós não sabemos se amanhã nós vamos acordar ou não, né? Nós não sabemos se nós vamos continuar no mesmo trabalho, se a família vai continuar a mesma. Nós não temos certeza de nada, porque nós estamos no mundo da impermanência. Nada é permanente, exceto as mudanças, nos disse o filósofo Heráclito. Mas é assim mesmo que nós vamos aprendendo a desenvolver recursos para nos sentirmos menos ansiosos diante das incertezas. Sabendo esses recursos, nós vamos saber que podem ser encontrados através da fé em Deus, sabendo que somos todos filhos de Deus, e filho é filho. Filho é aquele que Deus cuida e não desampara. Ninguém está sozinho. Mas nós precisamos cuidar, né, de todos os aspectos da nossa vida. E no livro Missionários da Luz, André Luiz nos diz que raros são os espíritos que saem dessa terra como espíritos completistas. Então, isso significa
que a maioria de nós acaba saindo daqui antes da hora, porque nós acabamos tendo os hábitos inadequados, os nossos pensamentos muitas vezes estão desalinhados, e isso tudo pode fazer com que nós saiamos daqui antes do tempo. Mas estamos aqui para o progresso. E esse progresso se dá tanto no progresso intelectual quanto no progresso moral. O progresso intelectual é bem mais rápido, mais fácil. Somos já muito evoluídos intelectualmente. Inteligência nós temos para dar e vender. Temos muita inteligência. Já somos espíritos antigos, já tivemos mais ou menos em torno de 3.000 reencarnações. Estamos aqui tendo a última oportunidade nessa fase de transição planetária, por isso que estamos vendo tantos acontecimentos, tantas coisas acontecendo, tantos escarcéis, e nós estamos aqui. Foram abertas as portas dos umbrais, estamos tendo a última chance. E o progresso moral ainda é a nossa dificuldade, né? Porque nós ainda temos muito orgulho, egoísmo, vaidade. E quando nós pensamos em morte, na verdade não é o nosso corpo físico que precisa morrer. Precisamos ter a morte dos nossos preconceitos, a morte dos nossos ideais, do materialismo, que muitas vezes nós vivemos ainda muito focados nas questões materiais. A grande questão é descobrir que tipo de morte que nós precisamos viver. Muitas vezes é a morte daquela nossa imagem construída, aquela imagem idealizada, de que nós não deveríamos errar, de que tudo deveria ser de uma determinada forma, de que nós deveríamos ser sempre fortes, não demonstrar as fragilidades. E reconhecer as nossas fragilidades é fundamental. Nós precisamos identificar as nossas imperfeições e o nosso lado humano. Ninguém é perfeito. Nós estamos aqui caminhando para esse crescimento, para essa maturidade. Então, nós precisamos também expressar as nossas emoções, porque o suicídio está muito ligado à falta de expressão dos pensamentos, das emoções. As mulheres tentam mais o suicídio, só que os homens se matam mais, porque eles têm mais dificuldade de falar sobre o que eles pensam e sentem. Porque culturalmente, né, eles ouvem desde cedo, homem não chora, isso é coisa de mariquinha. Então as mulheres acabam expressando mais as emoções e os homens precisam acabar desabafando também e deixar de lado esses preconceitos. Nós vamos então pensar nas nossas decisões, em cada decisão que nós iremos tomar, se elas estão alinhadas com as leis de Deus, com as leis morais, as leis divinas. Perguntar o que Jesus quer de mim diante desse desafio, dessa situação difícil. Termos a flexibilidade emocional, que seria aceitar que os nossos sentimentos variam. Nós podemos acordar de manhã e estarmos nos sentindo bem. E de repente acontece alguma coisa e desregula o nosso humor. E é natural, todo mundo vai ter desregulação de humor. E não tem nada de errado com isso. Mas quando desregula, nós vamos buscar algum recurso, a prece, a oração, uma leitura edificante, uma mensagem, né? Carregar sempre um livro de bolso para uma pequena pausa, uma mensagem. Sair em contato com a natureza, as atividades físicas, tudo isso são recursos que nós temos. Falar com alguém que possa nos ouvir,
ligar para um amigo. Nós vamos aceitar que temos frustrações, ninguém tem tudo. Nós sabemos que a saciedade de tudo também, segundo o Livro dos Espíritos, é um dos motivos que leva a pessoa ao suicídio. Então, se nós não temos a saciedade de tudo, é um fator que nos auxilia, porque nós vamos ter esses desafios, a busca. Então, nós vamos lembrar que essa busca não é apenas das coisas materiais, porque quantas pessoas que já têm tudo aquilo que é considerado assim, que é muito cobiçado pelo mundo, que são a fama, a beleza, o poder, a riqueza, e mesmo assim essas pessoas morrem de overdose. Nós vamos lembrar que nós temos necessidades transcendentes, nós temos necessidades que vão além das necessidades físicas, meta-necessidades. E são elas que nós devemos buscar sempre, a cada dia. Nós vamos entender que não temos controle das situações, não temos controle das pessoas. Às vezes nós achamos que podemos controlar, mas na verdade nós só temos controle das nossas emoções. A única coisa que nós podemos controlar são as nossas emoções, a nossa ansiedade. E fazendo isso, regulando as nossas emoções, nós vamos dar conta do resto. E também nós vamos buscar a autonomia. A autonomia é não esperar que as outras pessoas resolvam aquilo que nós já podemos fazer. Nós vamos também conseguir ficar sozinhos, mas não entrar em desespero, sem a solidão, porque nós vamos ser presença para nós mesmos. E saber pedir ajuda também, que isso não é sinal de fraqueza. Se nós precisarmos de ajuda, vamos buscar. E Joana de Ângeles nos diz que esse amadurecimento é um resultado de um contínuo esforço em favor do autoconhecimento e da coragem para enfrentar-se, trabalhando com esforço íntimo as limitações e os processos infantis que nele ainda predominam. Para o autoconhecimento é preciso coragem de se enfrentar, porque nós temos o nosso lado luz, aquele lado que quando perguntam para nós, quem é você? Eu sou generoso, eu sou bondoso, eu sou caridoso, eu faço isso, faço aquilo, atendo a todo mundo, sorrindo. Mas e a nossa sombra, que todos nós temos, às vezes é difícil de encarar, que nós ainda temos essa sombra. Me faz lembrar de Chico Xavier, que uma vez perguntaram para ele, Chico, do que você tem medo? Ele disse, eu não tenho medo de nada. A única coisa que eu tenho medo é desse monstro que mora em mim. Só que ninguém nunca viu aquele monstro que morava dentro do Chico, porque ele estava consciente. E quando nós não estamos conscientes, nós jogamos a sujeira embaixo do tapete, e isso pode ser uma situação, uma armadilha para nós, porque quando nós vemos no outro aquilo que nós escondemos em nós, então nós poderemos ter as reações mais devastadoras possíveis. Então, nós ainda somos infantis, ela nos diz, né? Estamos nesses processos infantis caminhando para a maturidade. E para encontrar essa maturidade, precisamos ter esse sentido, esse propósito. E a vida nos pede um propósito. Pode ser o propósito de cuidar de uma planta, cuidar de uma casa, de um netinho, de um animal, cuidar de uma empresa, dos funcionários, e esses propósitos vão se ampliando cada vez mais. Nós podemos ter missão de cuidar das instituições,
Então, quando nós temos esse sentido e esse propósito, nós podemos passar pelas tormentas, pelas dores, pelos sofrimentos, mas nós não vamos perder o rumo. Nós sabemos onde nós queremos chegar e nós vamos entender que tudo que nós estamos passando é muito rápido, a vida é um flash. Logo nós já estaremos retornando para a nossa pátria espiritual. Estamos aqui de passagem, formando uma bagagem para levar. Quando nós vamos fazer uma viagem, nós vamos escolher aquilo que é essencial para colocar na nossa bagagem. Nunca devemos nos esquecer desse essencial que vai conosco. Então, esse é o convite à nossa reflexão. Qual é a minha razão para viver? Porque nós temos também o nosso compromisso com o coletivo. Temos o compromisso conosco, com a nossa vida individual, com a nossa família, com o nosso entorno. E esse compromisso se estende para toda a comunidade em que estamos inseridos. Então, a vida pode ser uma vida de muito sentido, de muito significado. E se nós não estamos encontrando esse sentido, podemos renovar o sentido. Em fases da nossa vida, esse sentido pode ter sido um, mas em outras fases, a gente pode repensar e mudar esse sentido. Mesmo que nós não tenhamos 1000 razões para viver, nós podemos ter apenas uma razão e assim nós iremos crescer e evoluir. Essa é a reflexão da noite. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado seja, Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja.